sou Sueli Mara Soares Pinto Ferreira, professora na Escola de Comunicações e Artes e atual diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas. O SIB, que é Sistema Integrado de Bibliotecas na Universidade de São Paulo, ele surge na década de 80, na verdade desde 1970 já se começam estudos de agregar, buscando agregar as várias bibliotecas que já existiam na universidade, e ele então surge na década de 80 como uma evolução natural de uma proposta de se trabalhar em rede, de se trabalhar integrado, visando atender não só as demandas de tecnologias da época, mas também as do ensino, da pesquisa e extensão, mas principalmente numa preocupação de racionalização dos recursos humanos, físicos e financeiros. Então, o sistema, ele logo se coloca como uma referência nacional, na verdade, não só nacional como da América Latina. Hoje nós temos SIB em várias universidades, Isso eu acho que é um motivo de orgulho para a gente e também de responsabilidade, porque enquanto universidade pública, e é uma das maiores do país, o sistema integrado também tem esse volume. Nós somos 44 bibliotecas, mais de 800 pessoas trabalhando, então existe uma necessidade de termos uma transparência e um diálogo com a sociedade de maneira bem clara e bem objetiva. É fundamental para nós, para o sistema de bibliotecas hoje, eu acho que como para qualquer outra biblioteca universitária, trabalhar o que lhe é particular, o que lhe é singular, o que lhe é único, que é a produção científica da universidade. É o que é produzido aqui dentro e que ninguém mais tem. É uma responsabilidade da biblioteca manter. Até então era manter isto do ponto de vista da preservação. Hoje, não. Hoje ela é manter, mas também preservar, óbvio, mas também disseminar, inclusive disseminar de uma forma digital. Então, não somente nós temos livros eletrônicos, como revistas eletrônicas, como todas as outras, música, filmes, etc. Quer dizer, está tudo passando para o ambiente digital, que na verdade ele não é mais adquirido e instalado na biblioteca, e sim ele é depositado nas nuvens, Ele está nas nuvens, e o que a biblioteca tem que fazer, o grande papel dela nesse é a mediação e a qualificação e a seleção deste material, criando mecanismo para que os nossos usuários encontrem esse material de uma forma mais simples, porque ao estar nas nuvens, ele está absolutamente em todo e em qualquer lugar. Se com o objeto físico nós tínhamos a possibilidade do browse, como nós chamamos, de você, ao navegar por uma estante, você vê um material e escolhe outro e percebe algum ao contrário, quando isso tudo está na internet ou está nas nuvens, você não tem mais. Então, é um papel que a biblioteca tem de incorporar nos atuais sistemas de recuperação da informação mecanismos e facilidades e formas para que o usuário consiga observar e capturar tudo que de melhor ele possa e que mais venha a atender a necessidade de informação dele, mesmo estando no formato eletrônico. Paralela a esse, também temos uma preocupação super relevante, que é uma preocupação grande, que nós temos muito pouco conteúdo na internet, de maneira geral, acessível. Acessível do ponto de vista de pessoas com deficiências visuais ou totalmente cegas ou não. Então, nós também estamos com um projeto no sistema, dando às pessoas com deficiências visuais também uma total possibilidade de interação com um conteúdo, e com os conteúdos que nós na universidade produzimos. A possibilidade hoje das bibliotecas estarem utilizando todas as ferramentas de tecnologia, de bibliotecas digitais, da internet, da web 2.0, da web semântica, etc., tudo isso faz com que nós tenhamos outros papéis que não tínhamos antes. Portanto, isso para a gente hoje, em 2012, quando completamos 30 anos, é o momento não só da gente refletir o que foi feito até agora, mas também de nos adiantarmos, de dialogarmos com toda a comunidade, tanto científica quanto a sociedade de maneira geral, para entender o que ainda vai ser a biblioteca do futuro, o que são os parâmetros e para onde nós estamos indo. Então, nós tivemos durante todos os meses do ano passado, toda a última segunda-feira do mês, tínhamos fóruns
para discutir com a comunidade científica nacional temas completamente relevantes, inclusive atuais e que estão em discussão em todas as universidades. Tivemos um fórum, um seminário internacional com representantes de diversas e das principais bibliotecas nacionais e universitárias de diversos países. E então conversamos com a comunidade científica internacional e nos propusemos agora conversar com a sociedade de maneira geral por meio de uma exposição que nós estamos fazendo no Museu de Língua Portuguesa, em parceria com a Secretaria de Cultura, cujo tema é conhecimento, custódia e acesso, e que é essa proposta. Nós não estamos querendo conversar sobre o CIB, mas conversar sobre a produção do conhecimento, como é que ele se dá, como é que está acontecendo e como é que as pessoas estão vivenciando, inclusive para que elas percebam e entendam o cada vez mais forte e potencial papel que as bibliotecas têm no desenvolvimento e na produção do conhecimento e da informação. E tivemos vários subprodutos dessa exposição, inclusive um deles em que nós propusemos a estar conversando com algumas pessoas expoentes ou ex-alunos da Universidade de São Paulo, qual era a experiência que cada um deles tinha, qual foi a vivência, não só com as bibliotecas da USP, mas com o processo de produção do conhecimento de maneira geral. Neste programa, teremos a participação de Marcelo Taz, ex-aluno da Universidade de São Paulo, comunicador que nos relata possibilidades de uso de diversas mídias na produção do conhecimento. Eu sou filho de 2 professores, então eu fui muito precoce no contato com os livros, né? Porque eles viviam trazendo livros para dentro de casa. E biblioteca, eu tenho uma memória muito clara, assim, na escola primária. No 4º ano primário, eu tive uma professora muito avançada para a época, chamada Dona Hilda Santiago, que era revolucionária, assim, falava de educação sexual, e ela levou uma biblioteca para dentro da sala de aula. E era uma biblioteca coletiva, cada pessoa era estimulada a levar o seu livro, e ela ficava no fundo da sala, e a gente gerenciava aqueles livros, né? A gente emprestava e devolvia e tal. E foi a primeira vez assim, que me abriu muito a cabeça, assim, de falar, pô, que universo fantástico esse, né? De você ter um lugar onde tem ali todas essas obras e você pode ser surpreendido cada vez que você chega ali, tem uma coisa nova e você conversa com os outros e descobre outras. Eu virei um rato de biblioteca desde então. Eu aprendi a ler com história em quadrinhos, sozinho, inclusive. Eu lia Batman, Maurício de Souza e tal, e comecei a juntar as letras. E a minha mãe, que era professora, levou um susto. E falou, como que você está lendo se você ainda não entrou na escola? Aí não sei o que, bom, aí vieram os quadrinhos. Aí ela percebeu que eu tinha interesse e começou a me aplicar. Então veio Irmãos Grimm, que é uma série grande que foi importante na minha formação, e depois Monteiro Lobato. Só que Monteiro Lobato é onde eu naveguei sozinho por ele. E fui até o fim, assim, era uma coleção vermelha que ficava ali em casa. E eu fui, zerei Monteiro Lobato, que nem a molecada zera o videogame hoje. Depois, curiosamente, no colégio, eu estava na aeronáutica, inclusive, eu fiz o colégio na aeronáutica, eu fui atraído de uma maneira absolutamente doente pelo Aloysio Azevedo. E aí, na biblioteca da FAB, da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, eu encontrei todos os livros do Aloysio Azevedo. Todos. Eu falei, não é possível que eles tenham todos. Tinham. É uma biblioteca linda. Essa é outra biblioteca que me marcou muito. Em Barbacena, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E aí eu peguei, do começo, eu peguei ordem cronológica. Eu li todo o Aloysio Azevedo. Eu zerei Aloysio Azevedo. E eu acho que quase ninguém já fez isso ainda, porque, enfim, o meu professor não entendeu nada. Eu tinha lido uns livros que não precisava ler do Aloysio Azevedo, né? Mas eu resolvi e li. Inclusive li os ruins também, né? Li os que ele errou também.
E isso é muito bom, porque você percebe que o autor não acerta sempre. O autor tem falhas, você vê o avesso do autor. O autor, você vê o truque do mágico, né? Você vê que tem um truque ali. Depois um cara que foi... que me iluminou de uma maneira muito decisiva foi o Voltaire. E 2 livros dele são fundamentais para mim, que é o Cândido, evidentemente, e o Dicionário de Filosofia, o Dicionário Filosófico, que é onde ele, de brincadeira, cria vários verbetes que ele acha que são os únicos os importantes de um dicionário. E aí é uma delícia, assim. Esse é um livro que eu recomendo para todos, porque você vê o Voltaire falando sobre ciúme, você entendeu? Às vezes em 2 parágrafos, ou em 3 páginas, ou mulher, ou morte, ou medo. É sensacional. Foi um cara que me pegou de frente. Os cartunistas todos, eu tenho o maior apreço por eles como literatura. Aliás, os quadrinhos de uma forma geral, mas os cartunistas, né? Aqui no Brasil nós temos gigantes, né? Angeli, Laerte, Caco Galhardo, enfim. E o Saul Steinberg, para mim, tem muito disso, assim, de literatura mesmo. E ele fala isso, né? Que ele faz livros. Aqueles desenhos são livros, são histórias que ele escreve e tal. E eu acho que eu poderia falar de muitos outros, assim, Fernando Pessoa, né, que sem dúvida é um cara que quem esbarra em Fernando Pessoa na juventude é muito tocado, né? Foi o que aconteceu comigo. E agora, mais recentemente, eu tive de novo, assim, eu fui contaminado pelo Fernando Pessoa e fiz cursos de Fernando Pessoa o ano passado, e estou terminando agora uma biografia do Fernando Pessoa caudalosa, de 700 páginas, do Zé Paulo Cavalcante, que é sensacional, foi lançada agora. Eu entrei na USP em 78, na Poli, e na ECA em 80. E comecei a transitar também em outras faculdades. Então, inicialmente na FAU, que tem uma biblioteca riquíssima e linda, né, de você, além de ser um espaço muito bonito, você tem livros grandes, você tem desenhos, você tem, enfim. Na ECA, eu era um
um intruso, né? Eu era um politécnico se metendo em comunicação. Então, a biblioteca para mim na ECA era quase que um aparelho onde eu me escondia, assim, onde eu me refugiava. E guardo com muito carinho até hoje a minha ficha da biblioteca da ECA, que eu frequentei muito mesmo, assim, de ter acesso. Nós estamos falando de uma época que não tinha, né? Não dava para comprar na Amazon, né? Livros e tal. E alguns livros só tinham na biblioteca da ECA mesmo. E eu tinha uma doença, que até hoje eu não me curei, de gostar de semiologia, de semiótica, de linguística, assim, entendeu? Então eu pegava uns livros que ela achava muito estranhos, né? Uns livros que as pessoas achavam muito chato, né? Ela falava, pô, aqui na ECA ninguém pega esses livros, que são livros muito chatos. Eu falei, pô, você não sabe como são chatos os livros que eu pego lá na Poli, você entendeu? Esses aqui para mim são ótimos, né? Isso daqui perto de Cálculo 4 ou Resistência dos Materiais é Fernando Pessoa. Eu tive uma experiência que foi muito importante, que foi viver 2 anos fora do Brasil, nos Estados Unidos. E a minha experiência lá, isso nos anos 80, com bibliotecas, por exemplo, mudou a maneira até de eu entender o que é acesso, porque eu estava maravilhado com as bibliotecas que eu tinha no Brasil, e quando eu chego nos Estados Unidos, não tem ninguém para me pedir o cartãozinho e ninguém para me dar o livro. Assim, eu vou até o livro, pego qualquer livro que eu quiser, pego filmes, rolos de filmes do Buster Keaton e vou assistir numa moviola sozinho, sem ninguém para ficar enfim, azucrinando se eu vou roubar aquela fita ou não. E ali eu entendi, inclusive, assim, o respeito e a força que existe nos Estados Unidos na questão da educação, né? Uma máquina de xerox para você copiar quantas vezes você quiser os livros ou qualquer coisa, revista, e aquilo ser tratado como algo bom. Quer dizer, eu não estou cometendo um crime, pelo contrário, eu percebo que ali tem um conhecimento disponível, né? E fiquei muito maluco, assim. Aí que eu falei, não, então pode, né? Então é assim, né? E acredito que isso para mim foi uma espécie de prenúncio dessa era que a gente vive agora, onde tudo realmente está disponível e que a gente tem que ter discernimento de entender o valor disso. E não achar que isso é uma coisa que vem de graça ou de mão beijada, né? Isso é o resultado de muita gente que pensa, que trabalha para manter essa estrutura circulando, e acho que a gente tem que aprender a valorizar isso daí, senão você começa a pegar ou não pegar coisas preciosas simplesmente porque elas são de graça, que elas estão aí. Então eu creio que a gente tem que ser mais... hoje nós temos que ser mais complexos quando a gente define o que é direito autoral. Não podemos ser sim ou não, eu deixo ou não deixo usar. Tem coisas que naturalmente são compartilhadas e não há o que se fazer com isso, entendeu? Não há que se penalizar isso. Pelo contrário, isso para mim é um agente de estímulo à criatividade, às trocas, enfim, às descobertas, entendeu? Agora, por outro lado, eu acho que é muito importante a gente não entrar no mundo selvagem, onde todo mundo copia o que quer, todo mundo vende o que quer e tal, e tratar os detentores de direitos autorais como vilões, né? Os artistas, por exemplo, não, eu não quero comprar mais CD, quer dizer, não é assim, né? Ou cinema, ou mesmo televisão. Nós temos que entender que os bens culturais são a fonte, né, de inspiração e de vida de muita gente. E eles mudaram a maneira como a gente se relaciona com eles, mas ao mesmo tempo eles são, enfim, a maneira como a gente troca, né? Nós fazemos troca, inclusive financeira.
A gente estimula a carreira de uma banda, por exemplo, quando a gente compra o MP3 dela na internet, né? E quando a banda é inteligente a ponto de disponibilizar os seus MP3 e convocar os seus fãs a entenderem que eles são o suporte dessa banda, poxa, é lindo perceber esse entendimento, né? Eu vejo com muito entusiasmo essa geração nova aí, geração digital, geração do conhecimento, porque as pessoas costumam olhar só o que é ruim no efeito colateral dessas mudanças, mas eu vejo nessa informação absolutamente disponível uma possibilidade da gente poder ter acesso e trocas como nunca tivemos antes, né? Não importa onde você esteja, e também a gente quebra totalmente aquele modelo do professor ser o único provedor de informação, que é o que eu vivi, né? O meu modelo de educação foi muito assim: o professor chegava, fazia um download da informação na cabeça da gente e depois um teste se a gente tinha feito o download completo da informação. A gente mal podia processar aquilo tudo, né? Claro que eu estou exagerando um pouco, mas esse é o DNA da geração analógica, né? O professor traz os livros, inclusive literalmente debaixo do braço, e copia alguns no quadro negro, a gente faz um cut-paste do quadro negro e é aquilo ali, acabou. Você não tem outra fonte para você criticar, para você debater, é aquela ali. Hoje não. Eu acho que é uma libertação, inclusive para os professores, ou principalmente para os professores, porque ele hoje pode ser o agente ele pode hoje ter o papel que lhe cabe, que é ser o provocador, que é ser o agente de discernimento no meio desse vastíssimo mundo de informação. Ele tem que fazer os cérebros e corações se atritarem e dali surgir o caldo que é o conhecimento, né? E não uma coisa fechadinha que todo mundo vai lá e copia e pega e guarda no seu caderninho e tal. Eu acho muito mais divertido e estimulante esse universo que a gente vive agora. Enfim, muita gente já falou isso. Escrever é uma das coisas mais dolorosas que existe, né? Escrever é uma coisa que exige, né, uma intimidade e um despudor, né, de você falar, de você se expressar de uma maneira direta e tal. E é só aí que a coisa tem graça e tal. Mas é muito doloroso, né? Às vezes você passa por temporadas onde as coisas jorram e fluem, mas no geral é algo que tem muito de dor. E, claro, ninguém é masoquista, porque tem uma hora que aquilo tudo começa a ganhar um sentido ou ganhar um corpo e você começa a sentir uma coisa muito maluca, que é como se aquilo andasse sozinho, né? O livro às vezes anda sozinho mesmo, ele vai te levando, ele é uma coisa que é igual as bolinhas que vão se chocando assim, tem uma hora que você não controla mais o movimento e vai embora. O verdadeiro livro é aquele que existe no coração de quem lê, né? Então não é o autor, né? Então você não tem controle mais daquilo, né? Isso é muito legal. Porque uma coisa que demanda tanto esforço e tanto ranger de dentes e sangue, e dores e tal, tem que ser algo legal, tem que ser algo importante, tem que ser algo porque senão, enfim, senão seria simplesmente biscoitinhos industrializados, né, que sai um monte de uma vez só. Se o livro vai estar no papel, se vai estar no plástico, se vai estar no LED, e eu acho que isso não tem muita importância. Eu acredito que tem uma geração que é a nossa, tal, que o papel é muito legal. Eu adoro papel, por exemplo. Eu tenho caderninho e caneta Bic dentro da bolsa o tempo, 24 horas, você entendeu? Às vezes eu não tenho um laptop e tenho caneta e papel sempre.
Eu gosto. Agora, isso não é uma virtude. Quando alguém fala, oh, eu ainda escrevo numa Olivetti, como se fosse uma virtude, eu acho de uma tremenda bobagem, entendeu? Então, o que importa, o que eu gostaria que tivesse sempre fossem boas histórias, entendeu? Histórias que vale a pena você esperar o download ou comprar o livro, entendeu? Essas é que vão durar. Porque tem uma coisa que eu acho que é muito legal a gente lembrar, que o que vale é uma história sendo contada, entendeu? E aí tem uma pessoa que vai contar, ou tem uma pessoa que vai ouvir, ou tem uma que vai puxar, ou que vai fazer o download e tal, mas enfim, tem uma relação de corações, de humanos trocando faíscas, entendeu? Então não adianta a gente pensar só na parte da arquitetura ou dos sistemas de computação das bibliotecas, mas da relação de pessoas. A biblioteca é uma relação de pessoas, inclusive de pessoas que já morreram, né? Você vai atrás de um contato com, né, Platão, ou de um contato com Van Gogh, enfim. Você está atrás do Borges, né? E aí elas têm que ser vivas, né? Elas têm, nesse ponto, elas têm que entender que, graças aos deuses, nós continuamos sendo uma rede de pessoas. A rede de bibliotecas é uma rede de pessoas, né? Mortas e vivas.